Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nomura e eu sou a sua professora de Química. E hoje a nossa aula vai ser sobre imunização. E para a gente começar falando sobre a imunização, sobre as vacinas, a gente primeiro precisa entender o que, gente? Um pouquinho ali sobre o sistema imunológico. Então vamos começar aqui com o nosso Pare e Responda. Você sabe como funciona ali o nosso sistema imunológico? Para que ele serve, gente? Então aí nessa imagem vocês podem ver uma pessoa que está imunizada, né? Que tem ali o sistema imunológico que vai o quê? Vai proteger ele ali contra possíveis vírus e bactérias. Então, vamos lá. Então, nessa aula, gente, a gente vai falar sobre a parte de imunologia básica, né? Como que funciona ali o nosso sistema imunológico. Então, o sistema imunológico vai ser o quê, gente? Um conjunto tanto de células quanto órgãos que vão o quê? Vão defender o nosso organismo ali contra vírus, bactérias, entre outros. Então, uma vez que a gente é o quê? Exposto ali a um agente infeccioso, o nosso organismo vai o quê? Vai produzir uma resposta de defesa e também vai criar ali uma memória imunológica, que é extremamente importante ali na questão da imunização. Então, nós vamos ter as células, né, do sistema imunológico, depois a gente vai falar sobre cada uma delas, e também os órgãos do sistema imunológico. Né? Em relação aos órgãos ali do sistema imune, a gente tem os linfonodos. Né? Então, eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente tem algum tipo de infecção, né, pode acontecer o quê? De termos aqui, ó, o inchaço dos nossos linfonodos. Né? Então, eles ficam aqui nessa região da garganta, debaixo do braço, na virilha, e em outras partes ali do nosso corpo, né? São conhecidos ali como as ínguas. Outro órgão ali, né, relacionado ao sistema imune é o apêndice. A medula óssea, né, a medula óssea ela vai ser importante ali na produção das células do sistema imune. A tonsila e a adenoide, que vai proteger ali, né, a nossa boca ali, né, do ataque ali de vírus e bactérias. Nós temos o timo, o baço e as placas de Peyer lá no nosso intestino. Agora, gente, a gente vai falar sobre o quê? Sobre os dois tipos de imunidade que nós temos. A gente tem a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, a nossa imunidade inata, gente, é o quê? É a primeira linha de defesa ali do nosso organismo. Ela vai ser rápida, né? Então, entrou ali qualquer tipo de invasor, ela vai ser a primeira a ser acionada. Porém, ela é inespecífica, né? Ela vai ter o quê? A mesma resposta para diferentes tipos de ameaça. Ela não gera ali a memória imunológica e ela é imediata. Então, entrou ali o vírus e a bactéria, né? A imunidade inata, ela já vai o quê? Ela já vai entrar em ação. Então, quem são esses componentes, né, dessa imunidade inata? A gente tem a barreira física, que seria o quê, gente? A nossa pele, a mucosa, as nossas secreções, né? Por exemplo, a secreção do nariz, né? Que vai proteger essa porta de entrada ali de vírus e bactéria. Os cílios, né? Além das proteínas ali do sistema imunológico. As principais células de defesa vão ser ali os mastócitos, as células NK, que são conhecidas como as natural killers, os macrófagos e os neutrófilos. Depois a gente também vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então essa daí, gente, é a imunidade inata. Agora a gente vai falar sobre a imunidade adaptativa. Então a imunidade adaptativa, a gente vai ser o quê? A segunda linha de defesa. Ela demora mais ali, né, para ser ativada, porém ela vai ter o quê? Ela vai ser mais específica e mais eficiente. Né? Então, qual que são os mecanismos, né, relacionados à imunidade adaptativa? Então, primeiro ela vai fazer ali o reconhecimento daquele vírus, daquela bactéria, daquele euminto, né, daquele patógeno. Ele vai ativar quem? Os linfócitos T e o linfócito B. Então, eles vão gerar ali uma resposta, né, para esse invasor específico. E, além de tudo isso, gente, eles vão criar o quê? Uma memória imunológica. Né? Então, quando o nosso organismo entrar em contato novamente com esse patógeno, né, com esse vírus ou bactéria, ele vai ser o quê? Ele vai ter uma resposta mais ágil, né? Ele vai conseguir combater, né, essa doença de forma mais efetiva por conta dessa memória imunológica.
Então, ali os componentes, né, os principais componentes vão ser os linfócitos B e T. Depois vamos falar também mais detalhadamente sobre elas e as características, né, dessa imunidade adaptativa, né, que é uma resposta mais lenta, né, ela pode levar de 5 a 7 dias, né, dependendo do patógeno, talvez mais ou menos. Ela é altamente específica e também ela é duradoura. Ela cria ali uma memória imunológica e ela também pode ser criada ali através das vacinas. Então, essas são as diferenças desses tipos de imunidade. E agora a gente vai falar das principais, né, células, né, os tipos ali de leucócitos que estão relacionados com a resposta imune. Então, para começar, a gente vai falar aqui do macrófago, né? Então, como vocês podem já ver aqui no videozinho, ó, tá vendo aqui, ó, isso daqui é um macrófago. Esses pontinhos aqui, ó, pretos, são o quê? São as bactérias. E o macrófago, ele está fazendo um processo que a gente chama de fagocitose. Então, ele está englobando, né, todas essas bactérias aí e depois ele vai destruí-las. Olha só, que legal, né, todo esse processo. Então, isso é um tipo de resposta, né, imune inata ali do nosso organismo. Então, a sua função é exatamente essa, vai engolir ali os patógenos invasores. E eles também atuam ali como apresentadores de antígenos. Então, qualquer tipo de invasor ali do nosso organismo, vírus, bactérias, eumintos, fungos, né, a gente chama eles de antígenos. E essas células ali do sistema imune, elas vão o quê? Vão pegar pedacinhos ali, né, desses antígenos e vão apresentar ali para o sistema imune adaptativo, tá? Então, a nossa próxima célula, né, ali do sistema imune é o neutrófilo. Então, os neutrófilos vão ser o quê, gente? Os soldados ali de primeira linha, né? Então, eles respondem rapidamente, né, a locais de infecção e, geralmente, ali, eles são um dos primeiros a chegar, né? Então, eles também são fagócitos especializados em destruir bactérias e fungos e ele também tem uma vida curta, né? Então, após ele combater aquele vírus e bactéria, né, muitos deles vão acabar morrendo ali nessa batalha e eles formam ali um pus ali nos locais de infecção. Então, vamos ver aqui, ó, um neutrófilo em ação. Então, aqui a gente tem o neutrófilo, olha aqui, ele correndo atrás ali da bactéria para fazer a fagocitose. Então, ele está caçando, literalmente, né, caçando esse invasor. Até que ele consegue ali fazer esse processo de fagocitose, ele destrói esse patógeno, né, e depois ele apresenta ali para células especializadas. O nosso próximo, né, nossa próxima célula ali do sistema imunológico são os eosinófilos, né? Então, os eosinófilos, gente, são especialistas ali em parasitas, né? E quem são os parasitas, gente? As lombrigas, as tênias, né? Todo tipo de eumintos, os vermes, né? E eles também estão relacionados ali ao controle das reações alérgicas. Então, eles vão liberar o quê? Substâncias tóxicas, né? E os seus grânulos vão o quê? Vão perfurar a superfície ali do parasita, né? E ele também participa ali também dos processos inflamatórios da asma e também das alergias. Então, vamos ver aqui, ó, o vídeo, né, dos eosinófilos em ação. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, é um euminto e aqui, ó, os eosinófilos, né? Se aproximando desse euminto e destruindo ele. Nossa próxima célula ali do sistema imune são as células dendríticas, né? Então, elas vão funcionar ali como os mensageiros ou oficiais ali de inteligência, né? Ela também é uma das células de apresentação de antígenos. Então, a sua principal função vai ser o quê, gente? Elas vão capturar ali os antígenos, né, parte ali desses invasores, e vão apresentar ali as células do sistema imune adaptativo, né, iniciando ali uma resposta específica ali contra esse patógeno. Então, vamos ver aqui o vídeo. Então, aqui, ó, as células dendríticas, elas vão o quê? Elas vão primeiro encontrar, né, os patógenos, ela parece que ela tem esses cabelinhos, né? Então, ela tem ali como se fossem uns bracinhos. Então, elas vão reconhecer e vão digerir ali aquele micro-organismo. Então, ela fazendo aqui, ó, o processo de fagocitose. E aí, essa célula dendrítica vai o quê? Vai levar esse fragmento ali para fora da sua membrana
E esse fragmento ali dessa célula dendrítica, ela vai o quê? Vai expor a questão dos sinais para que outras células ali do sistema imune possam reconhecer e preparar uma resposta específica para esse tipo de patógeno. Então, essas células redondinhas aqui ao redor são os linfócitos. E ele o quê? Ele vai apresentar esses fragmentos ali desse micro-organismo para os linfócitos que estão ligados a ela. E aí vai fazer esse processo de ativação, né, da resposta adaptativa. E assim que funciona ali nessa questão da apresentação ali da célula adaptativa. Então, vamos aqui para o nosso próximo, né, para a nossa próxima célula ali do sistema imune, que são os mastócitos. Então, o mastócito, gente, ela vai ser o quê? A célula de alarme rápido, né? Ela fica ali no tecido, ela não fica ali dentro da corrente sanguínea, então ela já fica ali no tecido e quando acontece, né, algum tipo de ferimento, algum tipo de entrada, né, de algum patógeno, né, de algum agente ali que vai causar algum tipo de doença para o nosso organismo, ela vai ser ativada, né? Então pode ser ativada por alérgenos ou parasitas e vão liberar instantaneamente a histamina, né? Acho que talvez esse nome histamina seja relativamente o quê? Seja relativamente familiar para vocês, né? Creio que muitos de vocês já tenham tomado ali um antihistamínico, né? Tem um histamina, tem um medicamento, né, chamado histamin, que é a desclorfenamina, né? É um medicamento específico ali para tratar a questão das alergias, né? Então, antihistamínico, ele vai o quê? Ele vai inibir ali a liberação dessa histamina que vai produzir uma reação alérgica. Então, esse é o papel ali dos mastócitos, né? De fazer a liberação ali de citocinas que vão desencadear toda essa resposta. Então, vamos ver aqui, ó, como que funciona ali o sistema imune inato. Né? Então, aqui, ó, a gente teve algum machucado, alguma perfuração ali da primeira linha de defesa, né, que é a pele. Então, aqui, ó, entrou ali as bactérias ali nesse ferimento. Então, a gente vai ter ali os mastócitos, os macrófagos, que vão estar o quê? Liberando ali a histamina. Então, aqui, ó, a gente tem os mastócitos, né, que liberam ali as histaminas. E aí, essa histamina também vai fazer o quê? Vai fazer a atração das células que estão aonde, gente? Na corrente sanguínea. Né? Então, por exemplo, aqui o monócito, quando ele está aqui na corrente sanguínea, né, a gente denomina ele como monócito, mas a partir do momento que ele sai ali da corrente sanguínea, ele passa a ter uma outra denominação, que é o macrófago. Né? Então, ele também vai liberar citocinas, vão liberar as quimiocinas, né, as histaminas e as células ali do sistema imune que estão na corrente sanguínea, elas vão passar por um processo que a gente chama de diapedese. Né? Então, elas saem aqui, né, da corrente sanguínea e elas vão ali para o local da infecção. Então, aqui, ó, eles vão sair, aqui a gente tem alguns neutrófilos, né, os neutrófilos geralmente são os primeiros a chegarem ali nesse local da infecção e aqui eles já vão começar o quê? O combate ali às bactérias, né, são os soldados ali do nosso organismo. Então, ó, vamos entender aqui, né, qual que é a sequência de acontecimentos, né? Então, ali, o antígeno vai invadir ali o nosso organismo, né? Ali os macrófagos vão fagocitar ali os antígenos, né? Então pode ser os macrófagos, as células dendríticas, né? Todas as células apresentadoras de antígeno. E aí elas vão apresentar ali para os linfócitos. Né? Então a gente tem o linfócito T auxiliar, né? Que a gente chama também de CD4 ou linfócito T helper. Né? Então ele vai receber ali essa informação ali sobre os antígenos e ele vai ativar os outros tipos de linfócitos ali do sistema imune adaptativo. Então ele vai ativar o linfócito B, né? Ele vai passar essa informação ali, né, para o linfócito B, e esse linfócito B, ele vai evoluir para um plasmócito, né? A partir do momento que ele é ativado, né, ele vai se tornar um plasmócito, e esse plasmócito, gente, ele vai o quê? Ele vai produzir anticorpos que vão combater esses antígenos. E ele também vai ativar ali os linfócitos T citotóxicos, né, o CD8. Então, esses linfócitos T citotóxicos, eles vão também produzir ali substâncias que vão destruir essas células inflamatórias.
infectadas, né? Então, o antígeno infectou a célula e logo depois ele vai ser destruído, né, pelo nosso sistema imunológico. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem dois tipos, né, de resposta, né, ali do sistema imunológico adaptativo, que é a imunidade humoral, né? O que seria essa imunidade humoral? Né? Então, é aquela resposta imunológica mediada ali, né, pelos linfócitos B através dos anticorpos, né? Então, a gente fala que é uma resposta imune humoral, essa resposta ali, né, que é realizada pelos anticorpos. Já a imunidade mediada ali pelas células, né? Então, vai ter ali a questão dos micro-organismos que vão ser fagocitados por macrófagos. Ele vai apresentar ali para o linfócito T auxiliar e esse linfócito T auxiliar, ele vai o quê? Ele vai ativar macrófagos ali para matar ali os micro-organismos fagocitados. E também, né, através da própria destruição das células que foram infectadas. Então, aqui a gente tem uma célula que foi infectada, por exemplo, ali por um vírus, pode ser o vírus da gripe, né? E esse linfócito T citotóxico, ele vai se ligar a essa célula e vai destruí-la, né? Juntamente ali os vírus que estavam dentro dela. Então, é assim que funciona o sistema imune adaptativo. Aqui a gente tem essa imagem, né, falando exatamente dessa produção ali dos anticorpos, né? Então, as células B, né, elas vão encontrar esse antígeno. Então, essas células B, elas vão ser ativadas, né? E vão também ter outros estímulos ali das células T auxiliares. E ela vai se proliferar, né? Então, ela vai ter o aumento ali da sua quantidade, né, de células, vai se transformar ali num plasmócito, né, que vai secretar os anticorpos, né? Então, os anticorpos também a gente pode ter o quê? A troca do isotipo. Então, a gente tem a IgM, a gente tem a IgG, a gente tem a IgA e tem a IgE, e cada um desses tipos de anticorpos vai ser específico para diversos tipos ali de patógenos. Então, aqui, ó, coloquei esse videozinho aqui, ó, de um plasmócito liberando anticorpos. Olha que legal. E esses anticorpos, né, eles são específicos e vão destruir ali as células ali que estão fazendo algum tipo de mal para o nosso organismo. Então, aqui a imunidade adaptativa, né, vamos fazer só um review bem rapidinho para a gente, né, ver, entender um pouco melhor. Então, aqui a gente tem as células apresentadoras de antígenos, os linfócitos B virgem e os linfócitos T virgem, ou seja, eles não haviam entrado ainda em contato com o antígeno, e a partir dessa apresentação, eles vão passar por um processo de expansão clonal. Então, eles vão multiplicar, depois eles vão fazer esse processo de diferenciação, né? Então, os linfócitos B vão produzir os anticorpos, os linfócitos T, né, vão ficar ali sendo efetores, né, para destruir ali os antígenos. Então, a gente vai ter essa primeira parte ali da eliminação dos antígenos. E aí, depois, né, que o nosso corpo conseguiu ali destruir, né, esse tipo de patógeno, né, depois ali de 7 dias, mais ou menos, né, que a gente tem essa produção, né, dos anticorpos e também das células específicas ali para destruição, eles vão morrer, vão passar por um processo de apoptose, né, e depois a gente vai ter as células de memória, que vão ser extremamente importantes ali para futuras infecções. E é mais ou menos assim que vai funcionar a questão da vacina, né? O nosso corpo, ele vai entrar em contato ali, né, com o antígeno específico e ele vai produzir ali as células de memória, né, para que numa próxima infecção ele possa combater esse tipo de infecções, tá, gente? Então, a gente fez aqui um review, né, bem geral sobre o sistema imunológico, desde o sistema inato e também o adaptativo. Então, agora vamos para as nossas questões. Então, aqui é uma questão lá da UFV e ela fala assim: na espécie humana, a defesa ali contra os agentes patogênicos e substâncias que superam ali as barreiras externas de proteção é uma função realizada pelo sistema imunitário. Com relação a esse sistema, é correto afirmar que: alternativa A,
A imunidade celular é mediada por uma molécula efetora chamada anticorpo. Né? Então, qual que é, gente, o erro aqui dessa questão, né? Dessa alternativa? Então, quando a gente fala de imunidade celular, ela vai ser o quê? Mediada por células e não pelo anticorpo, né? Então, quando é uma resposta que é mediada ali pelo anticorpo, a gente chama de imunidade humoral. Então, vamos ver aqui a alternativa B. Então, a alternativa A já está errada. A alternativa B fala: imunidade humoral é mediada por uma célula efetora, o linfócito T citotóxico. Né? Então, aqui, ó, complementamos o erro em duas alternativas, né? Então, daqui também é o oposto. Então, a imunidade celular, que é mediada ali pela célula efetora, que é o linfócito T citotóxico. Então, essas duas estão equivocadas. A alternativa C. Os antígenos são as moléculas estranhas que provocam uma reação imunitária, podendo ser bactéria, fungos, protozoários, eumintos, toxinas e vírus. Olha aqui, ó, gente, acho que encontramos a nossa alternativa correta. É isso mesmo, gente. Os antígenos, né, podem ali, né, elas vão desenvolver ali uma reação imune e elas podem ser todos esses patógenos que foram citados. Então, vamos ver aqui a alternativa D. A resposta imunológica ela é desprovida de mecanismo de autorregulação e memória. Tá errado, gente. A gente falou ali, né, no final da aula, falando sobre a memória imunológica. Né? Então, ela vai ter, sim, uma memória, né, imunológica após uma infecção. E a alternativa E fala: a resposta imune inata demora em torno de 7 dias para ser efetiva. Não, gente. A resposta imune adaptativa que demora 7 dias. Né? A imune inata, ela é imediata, né? Então, entrou ali o vírus, a bactéria, né? O nosso organismo já vai estar ali preparado para destruir essa infecção. Então, essa foi a nossa aula sobre uma imunologia básica ali para a gente entender como funciona essa questão da imunização. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, tenham entendido aí como o nosso sistema imunológico funciona. Um abraço e então até a próxima!